Olá, queridos estudantes online, professor Sandro Massanani, e vamos nesta aula falar sobre o terceiro presidente do regime militar, Emílio Garrastazu Médici. Aqui temos uma foto do Médici supervisionando a ponte Rio-Niterói, que vai ser concluída no seu governo. O Médici, pessoal, é considerado o governo mais repressivo, o presidente mais repressivo da ditadura militar. Apesar do AI-5 ter sido decretado pelo Costa e Silva fica somente mais alguns meses após o decreto do AI-5, é afastado por problemas de saúde, e então o Médici que vai fazer amplo uso do ato institucional 5. Nós vamos ter intensificação de propagandas ufanistas. O que é o ufanismo? É aquele nacionalismo de empolgação, né, que às vezes é muito exagerado. A gente vê muito isso em transmissão desportiva, né, Copa do Mundo, Olimpíadas, onde há uma valorização excessiva do patriotismo, né, de empolgação. E aí, propagandas como Brasil, ame ou deixo, né? Então, você tem que gostar do Brasil como ele é, se você não gosta, que vá embora. E ninguém segura este país. Para frente, Brasil também, uma outra. E a utilização da conquista da Copa do Mundo de 1970 como uma vitória política do governo, né? A Copa do Mundo como uma propaganda para o governo, de que as coisas iam bem. O Brasil ganha a Copa do Mundo do México, com um time que é considerado por muitos o maior da história, e os jogadores vão ser recebidos pelo presidente, vão ser premiados. Então a Copa do Mundo foi usada aí muito como propaganda pelo governo militar. É interessante, né? O Médici era muito fã de futebol, apelidado presidente Maracanã. Inclusive o Campeonato Brasileiro, né, que tem sua primeira edição em 1971, né, teve participação aí, né, na organização do governo militar, né, toda uma competição para ter toda uma relação entre futebol e integração territorial. Isso é um tema interessante. E há rumores de que o Médici tem influenciado na demissão do técnico João Saldanha, um jornalista muito polêmico. O João Saldanha foi o técnico do time nas eliminatórias, depois foi trocado pelo Zagallo. Então há toda uma discussão sobre esse assunto. O governo do Médici também é simbolizado pelas chamadas obras faraônicas. O governo desenvolvimentista, assim como o de Juscelino, tem como característica essa construção de enormes obras. Juscelino é a construção de Brasília, por exemplo, algo gigantesco. Então o destaque aqui no governo Médici, a ponte Rio-Niterói, a hidrelétrica de Itaipu, na época, durante muitos anos, a maior hidrelétrica do mundo, e a rodovia Transamazônica, essa aí mais polêmica. Temos aqui uma foto da construção da Transamazônica. O regime militar, pessoal, vai ter toda uma relação de proximidade com a região norte. A ideia de integração territorial, isso é importante. Então o regime militar vai, por exemplo, consolidar a criação da Zona Franca de Manaus. O regime militar vai atentar, através da Transamazônica, fazer com que a região norte tenha maior participação dentro das atividades do Brasil, nacionais, enfim. Porém, a construção dessa rodovia foi cheia de problemas. Até hoje, a rodovia, apenas um percentual dela foi completado. Muda bastante o ecossistema, não é fácil fazer uma rodovia gigantesca dentro da Amazônia, mas é dentro dessa mentalidade desenvolvimentista de grandes obras e dentro também dessa vontade do regime militar de integração territorial da região norte. O governo Médici, ele é também o governo que vai articular o chamado milagre econômico brasileiro. O que foi, pessoal, esse milagre econômico? O Brasil, durante vários anos, foi o país de maior crescimento econômico do mundo. Então o Brasil crescia de uma forma acelerada. Porém, isso é bem importante, ao mesmo tempo que o Brasil crescia muito, a desigualdade ela também vai aumentar. Nós vamos ter, de forma paradoxal, na medida que a economia do Brasil cresce, a desigualdade social também aumenta. Inclusive o ministro da Economia, o Delfim Neto, na época ele vai dizer uma frase, na minha opinião, muito infeliz: vamos esperar o bolo crescer para depois dividir. Então, na verdade, a ideia era deixar a economia crescer e depois repartir para tentar diminuir a desigualdade. Na verdade, o bolo cresceu, depois foi devorado e não sobrou nem um glacezinho, nem um granuladinho do brigadeiro, do bolo, sei lá, para a população. Nem um pedacinho. E aí,
o governo Médici vai bater de frente com uma grande crise mundial, que é a crise do petróleo, o choque do petróleo de 1973. Isso vai afetar profundamente o milagre econômico e vai enfraquecer a linha dura do exército. O Brasil não conseguiu, segurar as consequências negativas da crise do petróleo. A economia brasileira vai entrar num ritmo, de decadência, e isso, vai paralelamente enfraquecer a linha dura, abrindo espaço, para o retorno de uma linha mais moderada, que não estava no poder desde o Castelo Branco. Para a gente finalizar a nossa aula, vamos analisar um pouco, de forma aqui detalhada, a economia do regime militar. É importante aqui esse gráfico. Então nós temos aqui nessa linha, em negrito, a inflação por ano, na linha verde a evolução do PIB, do Produto Interno Bruto, da economia brasileira, e as barras aqui, a dívida externa. Tá? Então a gente repara, por exemplo, que após o choque do petróleo, o Brasil vinha crescendo bem, o PIB chega a 14%, mas aí há o choque do petróleo e a economia começa então a entrar em decadência e a inflação sobe, a gente chega a uma inflação absurda, em meados da década de 80, a gente vai analisar isso, de mais de 200%, ao ano. E a dívida externa aumenta de uma forma assustadora. Então a inflação e a dívida externa aí vão corroer a economia brasileira de forma devastadora. E embaixo nós temos aqui a desigualdade de renda. O governo, no regime militar, ele vai aumentar a desigualdade. O coeficiente de Gini aqui, quanto maior, mais desigual é uma nação. Então esse é um gráfico importante para a gente analisar, e que mesmo no período de maior crescimento econômico, a gente também tinha um aumento da desigualdade. Bem, espero que vocês tenham aprendido, bons estudos e até a próxima aula.